Olá pessoal, meu nome é Maxwell, sou professor de matemática e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre número complexo no plano de Argand de Gauss. Vamos lá, vamos iniciar nossa aula aqui. Número complexo no plano de Argand de Gauss é o seguinte: os números complexos podem ser representados num plano onde a reta das abscissas e a reta dos números é a reta dos números reais. E a das ordenadas é a reta dos números complexos. Esse plano é denominado plano de Argand-Gauss. Então vamos lá. É bem parecido, pessoal, com o sistema cartesiano que nós conhecemos, certo? Só que no sistema cartesiano aqui, olha a diferença. Na reta aqui y, certo? Que nós chamamos de ordenada, nós representamos a parte imaginária do número complexo. E no eixo x aqui, que nós chamamos de abscissa, nós representamos o número referente à parte real do número complexo. Então, nós já vimos que o número complexo, por exemplo, esse aqui em cima, colocar o plano no plano de Argand de Gauss, o número complexo, z igual a 3 mais 2i. Sabendo que o 3 é a nossa parte real do número complexo e o 2 e aqui a parte imaginária. Então, eu vou ter que procurar onde está o 3 aqui no eixo das abscissas, que é o eixo do x, e vou marcar aqui, ó, 3 no encontro aqui das duas retas aqui, ó, e o 2 na parte imaginária. No encontro dele aqui, eu marco meu número complexo, c igual a 3 mais 2i. Lembrando, pessoal, que o número complexo, ele tem a forma seguinte, ó. Lembra lá, ó, z. Nos outros videoaulas, nós vimos que a forma do número complexo é essa daqui, ó. A mais BI. Sendo que o A é a minha parte real do número complexo e o B aqui, BI, é minha parte imaginária. Então, olha só, quem está no lugar do A aqui, nesse caso é o 3, minha parte real, vou marcar ele aqui, ó. E o 2 aqui, minha parte imaginária, ligando o pontinho aqui, então esse é o meu ponto z igual a 3 mais 2i. Vamos lá para a segunda parte aqui, ó. Módulo e argumento de um número complexo. Vamos lá. Vou dividir em duas partes, parte 1 e parte 2. Ó. No gráfico, o módulo de um número complexo, z igual a A mais BI, é o segmento de reta que vai do ponto da origem até esse ponto aqui. Ó. Ele sai da origem aqui, essa reta aqui, do número complexo. O argumento de z é o ângulo que esta forma com o eixo das abscissas, no sentido anti-horário. Então, meu argumento será esse ângulo aqui formado, ó, certo? Pelo eixo das abscissas aqui, que é o meu eixo x. Deixa eu colocar aqui. E essa reta aqui, certo? Formada aqui da origem até esse ponto aqui. Então, forma um ângulo aqui no sentido anti-horário, contrário ao relógio, certo? Então, esse ângulo aqui é meu argumento de z. Logo, pessoal, olha só. Essa distância aqui, ó, ele chamou aqui de uma letra grega. Essa letra grega aqui nós chamamos de ρ. Então, essa distância aqui ele deu o nome de ρ. Parece um P, mas é uma letra grega chamada ρ. Vamos lá. Essa outra aqui do ângulo aqui já é conhecida da gente, tá? Nós chamamos de θ, tá bom? A letra grega chamada θ, representando o ângulo. E essa distância aqui, ó, dessa reta, ele fez aqui parecido com P, chamado de ρ. Vamos lá. Módulo e argumento de um número complexo. Parte 2. Vamos lá. Então, aqui está mais explicadinho. Ó, temos aqui o argumento θ, que é o ângulo, é igual ao argumento de z. E aqui a distância que nós chamamos de ρ. Essa distância daqui, ó, da origem até aqui, ó, esse ponto em linha reta aqui na reta das abscissas, ou reta x. Nessa reta aqui, essa distância daqui até aqui é uma distância A. E essa distância daqui até aqui
uma distância B. Isso aqui formou um triângulo. Então, se você pensar aqui, aqui formou um ângulo reto. E aqui formou um triângulo retângulo. Quer dizer que eu tenho aqui uma hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo. E em um triângulo retângulo, nós podemos usar o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras é o seguinte, ó, que o lado maior ao quadrado, que é a hipotenusa, quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Quem são os dois catetos? O A e o B. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o meu lado maior ele representou por Ρ, que é a letra grega, parece um pezinho. Então, fica que, na verdade, isso aqui é assim, ó. Deixa eu fazer tipo parecido com um pezinho. Ρ ao quadrado, porque era quadrado da hipotenusa, é igual os dois catetos elevado ao quadrado. Ah, professor, por isso que ficou dentro da raiz, que é o segundo passo. Legal, mas a ao quadrado, né? E o b ao quadrado aqui, ó. Então, isolou o ρ aqui, ó. Esse quadrado transforma esses dois aqui dentro da raiz. Tudo bem? Então, fica ρ é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Logo, nesse triângulo retângulo aqui, nós também podemos tirar o seguinte. O que seria o seno desse ângulo aqui? Esse ângulo está aqui nesse lado. O seno seria o cateto oposto, seria B, dividido pela hipotenusa, que seria ρ. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui da caneta. Deixa eu ver se tem uma corzinha diferente. Vou pegar um verdinho aqui. Já o cosseno seria o quê? Cateto adjacente em relação a esse ângulo, dividido pela hipotenusa, que seria o ρ. E a tangente, deixa eu pegar a canetinha aqui, vou fazer de amarelinho. A tangente seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembra lá do nono ano, pessoal? Quando a gente nós estudamos triângulos retângulos. Então, assim, olha só. O seno desse ângulo aqui seria B dividido por ρ. O cosseno, olha aqui, ó. Seno de θ é B dividido por ρ. O cosseno, que é o que está em verdinho, seria A dividido por ρ, que é o cateto adjacente. Adjacente é aquele que está próximo ao ângulo, coladinho a ele aqui. A dividido por ρ. E o tangente seria o amarelo aqui, ó, B dividido por A. Não usa o valor de ρ. Tudo bem? Só para a gente relembrar. E o que seria a forma trigonométrica de um número complexo? Então, olha só, utilizando as relações dadas no slide anterior, né, que nós vimos, aplicamos a forma algébrica, obtemos a forma trigonométrica de um número complexo. Então, seno, nós vimos ali, que é o cateto oposto dividido por ρ. Aqui, eu faço meio por extremos, ó. Se eu fizer meio por extremos de baixo, multiplico de cima. E o de cima multiplico de baixo. Aqui vamos supor que tem um aqui, ó. 1 vezes B, B, seno de θ, vezes ρ, seno de θ. Tudo bem? Mesma coisa foi aqui feita. Meio por extremos. 1 vezes A dá A, na resposta aqui. E esse vezes esse aqui. Fica ρ cosseno de θ. Sendo que o cosseno de θ seria o cateto adjacente ao ângulo, que é o A dividido por ρ. Nós vimos no slide anterior. Então fica assim, ó. Tudo bem? E o nosso número complexo aqui, ó, na sua forma algébrica, Z igual a A mais BI. Vou substituir no lugar do A. Olha só, quem é o A agora? Ah, professor, o A aqui agora é ρ cosseno de θ. Então, vou colocar no lugar do A aqui, eu vou colocar ρ cosseno de θ. E quem é o B? O B é o seno de θ. Então, eu vou colocar no lugar dele aqui. Quando eu fizer isso, olha só o que acontece. Ó.
no lugar do A, ficou Z, Ru, cosseno de θ, mais Ru, seno de θ. Faltou colocar aqui o I. Tinha esquecido aqui do I, ó. Não pode esquecer do Izinho. Tudo bem? Aqui, ele isolou o Ru. Ele pegou o Ru e dividiu, ó. Ru, cosseno de θ. O Ru, cosseno de θ, mais Ru, seno de θ. I dividido por Ru, ficou I, seno de θ. Que é a forma trigonométrica. Tá bom? Então, assim, estou mostrando para vocês, não é com muita frequência que cai a forma trigonométrica do número complexo, mas é bom para vocês entenderem. Então, vamos lá um exemplozinho aqui de como passar a forma algébrica. Aqui eu tenho Z, 1 mais I, raiz de 3, passar para a forma trigonométrica. Nós vimos lá que essa parte aqui, o 1 é a minha parte real e essa aqui é a minha parte imaginária. Então fica da seguinte forma, ó. Pego a formulazinha que estava lá. Qual era a formulazinha? Deixa eu anotar ela aqui, ó. Era Ru igual a raiz quadrada Olha só, ela tá aqui, ó. Deixa eu voltar, ó. De A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos lá. A ao quadrado. Deixa eu fechar aqui. A ao quadrado mais B ao quadrado. Mais B ao quadrado. Então, no lugar do A aqui, ó, se eu levar em consideração que esse número complexo é Z igual a mais BI, número complexo, ele tem essa representação algébrica. Então, vamos lá, mais BI. Logo, quem é o A aqui nesse caso? O A seria o 1. E o B aqui seria a raiz de 3. Tudo bem? Então, no lugar do A aqui, eu vou colocar 1. Então, fica 1 ao quadrado, que foi colocado aqui. E aqui, raiz de 3 ao quadrado. Resolvendo isso, ó, 1 ao quadrado é 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é 1. Raiz de 3 ao quadrado, eu corto a raiz aqui, ó, com o quadrado aqui. Ou você corta a raiz quadrada e sobra 3, ou você faz 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Qual a raiz quadrada de 9? Dá 3, dá o mesmo resultado. E aí eu somo 1 mais 3, 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então eu encontrei o quê? O meu valor de Ru. Então meu Ru aqui, meu Ru é igual a 2. Ah, professor. Então, quando eu encontrar o valor de Ru, eu vou agora calcular o meu seno. O que seria o seno? Vamos voltar aqui para a gente ver, ó. O seno, olha só, é B dividido por Ru. E o cosseno é A dividido por Ru. Vamos voltar na imagem, ó. O seno seria esse dividido por esse. E o cosseno é o A dividido por Ru. Legal. Então, vamos lá, ó. Então, o seno vai ser a raiz de 3 dividido por 2. Porque quem está no lugar do B aqui, ó, não é o raiz de 3? Então, vai ser raiz de 3 dividido por Ru. Só que nós calculamos o valor de Ru. O valor de Ru vale 2. Então, fica a raiz de 3 dividido por 2. E se nós voltarmos, pessoal, na tabelinha, a tabelinha que vocês aprenderam, a tabelinha trigonométrica do seno, cosseno e tangente. Vocês lembram da tabelinha? Ela é muito importante.
tangente. E aí o professor, olha, tem até musguinha para vocês decorar essa tabelinha que é importante. Os ângulos de 30 graus. 30 graus. Ah, professor, lembro. O professor pediu para gente decorar esse negócio aí. 45 graus. E o outro é 60 graus. Lembra da tabelinha trigonométrica? Vamos precisar dela aqui também. 60 graus. E aí, vários professores têm técnicas diferentes, até musguinha tem para decorar essa tabelinha. Tudo bem? E aí é o seguinte, ó, ele diz o seguinte, ó, raiz de 3 sobre 2. Em algum lugar aqui vai ter um raiz de 3 sobre 2 no seno. E você tem que saber qual é esse ângulo. É que ângulo de quê? De 30 graus, 45? Aí você começa. Tem um professor ensinou para vocês, aí coloca 1, 2, 3, 2, 3. Aí aqui colocava 3, 2, 1. Aí todo mundo sobre 2. Tem que lembrar da tabelinha. Todo mundo sobre 2. Lembra da tabelinha? Vamos precisar dela, tá vendo? Para entender isso aqui, senão vocês não vão entender. E raiz em cada um. Então aqui fica a raiz de 2, raiz de 3. Aqui é a raiz de 3 e raiz de 2. Então assim, vocês sabendo a tabelinha, olha o que acontece. Raiz de 3 sobre 2. Onde é que o seno aqui é raiz de 3 sobre 2? Quando o ângulo é de 60 graus. Tudo bem? Então, raiz de 3 sobre 2, o seno que dá esse valor da raiz de 3 sobre 2 é 60 graus. E o cosseno, que dá 1 sobre 2, ó, cosseno 1 sobre 2, também é 60 graus. Tudo bem? Então, o argumento aqui vai ser um ângulo de 60 graus. Só que aqui, esse valor está em radianos. E nós temos que lembrar o seguinte, que π em radianos vale quanto? Vale 180 graus. Então, aqui é a mesma coisa. 180 dividido por 3 vai dar 60. Então, π sobre 3 radiano é a mesma coisa que 60 graus. Tudo bem? Então, esse aqui é o meu argumento. Certo? Então, vamos lá. Ó. Então, ficou assim. 60 graus. Que é π sobre 3. Então, fica ρ cosseno de θ mais I seno de θ. Por quê? Porque aqui no lugar do A, olha só, vou voltar. Olha só, no lugar do A eu coloco ρ cosseno de θ, ó. Tá vendo? O A aqui, ó. O A vale ρ cosseno de θ. Então ele colocou aqui no lugar dele, ó. Tá vendo, ó? E no lugar do B, ó, é ρ seno de θ. Colocou aqui. E aí, ó, isolou o ρ, ficou cosseno de θ mais I seno de θ, que é o que está aqui. Só que agora nós sabemos que o valor de ρ vale quanto? 2. Então, no lugar do ρ, colocou 2. E o θ aqui vale quanto? Nós descobrimos ele aqui, era 60 graus, que é a mesma coisa que π sobre 3. Então, só substituiu. Então, essa daqui é a minha forma trigonométrica do meu número complexo. Então, vamos lá. E aí, pessoal, os números complexos, a gente pode fazer outro tipo de operações, como multiplicação de dois números complexos na forma trigonométrica.
Tem como fazer isso? Tem. Então eu vou pegar aqui, ó, na forma trigonométrica. O A vale ρ cosseno de θ. E o B, ρ seno de θ. Então, posso multiplicar o ρ vezes ρ1 vezes ρ2, né, que estou multiplicando 2 números complexos. E aqui, ó, os somos tetas e aqui também. Eu posso também, ó, fazer a divisão de números complexos da seguinte forma: ó, se eu tiver aqui um número complexo na forma trigonométrica e dividir por outro complexo na forma trigonométrica, eu posso fazer isso, ó. Enquanto na multiplicação eu somo os dois ângulos aqui, ó. Se aqui for 60 graus, somaria 60 e 60. E na divisão, nós fazemos o seguinte, ó, divido o ρ1 pelo ρ2, e aqui eu faço sinalzinho de menos. Eu subtraio os ângulos aqui, ó. Tudo bem? Então, na multiplicação, somo os ângulos, e na divisão, eu subtraio os ângulos. Não é muito comum cair questões desse tipo, mas eu trouxe para mostrar para vocês. Eu posso também fazer a potenciação da forma trigonométrica de um número complexo aqui, ó, z elevado a n. Então, eu faço da seguinte forma, ó, o módulo de z elevado a n, eu vou multiplicar esse nzinho que está aqui, ó, no expoente, ó, vezes o ângulo, tá bom? E aí eu calculo minha potenciação do número complexo na sua forma trigonométrica. Eu posso também fazer a radiciação, certo? Com a raiz aqui, ó. Se eu tiver um número complexo, eu posso usar também essa formulazinha aqui para calcular radiciação. Então, eu faço várias operações com a forma trigonométrica. Não é muito comum, mas eu trouxe para vocês que podemos fazer sim essas operações com números complexos, tá? Espero que vocês tenham aproveitado o máximo a aula aí, tenham gostado de números complexos na forma trigonométrica. Um dos conteúdos assim, é um conteúdo bem denso. É preciso que você preste bem atenção para entender. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.